Oi, vamos lá para mais uma resolução? É um bloco que está descendo um plano inclinado. Tá bom, vou pegar aquele peso e separar nos pedaços PX e PY. Olha lá, ó. PX é aquele pedaço que está sempre paralelo ao plano, né? Paralelo ao apoio. E o PY é aquele pedaço perpendicular ao apoio. Além disso, tem normal e, de acordo com o exercício, só tem peso e normal, né? A terceira linha diz, ó, do enunciado, o peso a gente separou em dois pedaços, quer dizer, não tem atrito, também não tem tração. Não, tudo bem, legal. O que o exercício pede? Pede tudo isso, ó, em cada item, ó, vai aparecer agora na tela. Antes do que ele está pedindo, eu desenhei o deslocamento, porque eu sei que quando eu vou calcular trabalho realizado por uma força, é importante ter o deslocamento. Não é orientação isso, é deslocamento. Quer dizer, mostra para onde o objeto está indo. E quando a gente calcula trabalho realizado por uma força, a gente precisa do deslocamento mesmo. E não simplesmente da orientação, que é uma escolha, né? Agora sim, olha o que a gente precisa calcular, olha lá, ó. Então, ai meu Deus, quanta coisa. Eu até mudei um pouquinho a ordem, você viu? O item A pede o trabalho da normal, o item B pede o trabalho do PX e o item C pede o trabalho do PY. Eu dei alguns nomes para esses ângulos, como é muito ângulo, eu chamei de θ1, θ2, θ3 aí, mas aí a gente vai calcular cada um deles. Começando pelo trabalho realizado pela normal. Normal não sei quanto vale ainda, posso até calcular, deslocamento vale, deixa eu ver, 5 metros, ó. Mas eu quero falar do θ1, esse θ1 que aparece aí para calcular trabalho realizado pela normal. O θ1 é o ângulo entre N e D, quer dizer, entre a normal e o deslocamento. Vamos ver para onde é o N e para onde é o D no desenho? Olha para onde é o N e olha para onde é o D. Que ângulo é formado entre o N e o D? Dá uma olhada. Não é um ângulo de 90 graus entre a normal e o deslocamento? E quanto é cosseno de 90 graus? Aí, vô, quer dizer que o θ1 é 90 graus e cosseno de 90 graus é zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, o trabalho realizado pela normal é zero. Ou seja, nesse caso, a normal não está nem ajudando e nem atrapalhando o movimento. Vamos calcular agora o trabalho realizado pelo PX. PX vezes D vezes cosseno de θ3. Quanto vale o θ3? Chamei esse ângulo de θ3. Poderia ter chamado de θ2, né? Mas chamei de θ3. Quanto é o ângulo entre PX e D? Entre o PX e o D. Quanto vale? Olha o desenho. Os dois não estão na mesma direção, no mesmo sentido? O ângulo não é zero? Legal, coloquei zero. Cosseno de zero é 1, né? Mas Ivo, eu percebi que eu vou precisar calcular o PX. Verdade. Já mostrei que o PX vale 80, mas deixa eu mostrar de onde eu calculei. Como é que eu encontrei esse PX igual a 80? Olha lá, ó. PX é igual a P seno de θ. P é 100 e tomar cuidado. Você viu que tem muito θ aí? Quando a gente calcula o PX ou PY no plano inclinado, o θ é aquele ângulo do plano inclinado. Então tomar cuidado com cada θ. E nesse caso, quando o cara fala de teto, a gente tem um monte de ângulo no exercício. Nesse caso, o seno de θ foi formado na própria questão, ó, que é aquele seno do cuidado. Esse θ que foi informado no exercício, ó, é aquele ângulo do plano inclinado que a gente usa só para calcular o PX e o PY. E o seno de θ é 0,8. Por isso ficou, ó, 100 vezes 0,8 deu 80 newtons. Por isso que aqui ficou o PX igual a 80. Toma cuidado. Por exemplo, esse θ3 agora que está aí é o ângulo entre PX e o D. O θ1 que a gente tinha visto era o ângulo entre a normal e o deslocamento. E o θ2 daqui a pouco? O ângulo entre o PY e o D. Daqui a pouco a gente usa o θ2. Vamos lá, vamos voltar. Olha lá como ficou. Nossa, 80 vezes 5 vezes 1? 400 joules. Esse é o trabalho do PX. Agora o trabalho do PY. PY vezes D vezes cosseno de θ2. Quem que é o θ2 aí? É o ângulo entre PY e D? Olha lá, quanto vale o ângulo entre PY e D? Olha para o PY e para o D, só para esses dois. Se você quiser imaginar o D mais próximo do PY, pode, sem mudar a inclinação de nenhum dos dois.
né? 90 graus, o ângulo entre os dois, e cosseno de 90 graus é zero, zero vezes qualquer coisa, dá zero. Trabalho do PY, 0 joule. Tá aí a resolução. O que eu chamo a atenção? Para a gente tomar cuidado, porque tem muito ângulo θ, né? Quando é que a gente usa esse seno do θ, esse cosseno do θ, que é informado, quer dizer, que é informação do exercício, falando do plano inclinado mesmo. Você usa esse θ para calcular o Px e o Py. Toma cuidado. Quando você for calcular trabalho da normal, o θ1 é o ângulo entre a normal e o deslocamento. Quando você vai calcular o trabalho do Px, o θ, que nesse caso é o θ3, é o ângulo entre Px e deslocamento. E quando você vai calcular o trabalho do Py, o ângulo θ é o ângulo entre Py e o deslocamento. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.